Ei, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Adélia chegando agora, Vida Nova chegando, o seu Francisco, o seu Antônio. Pessoal, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Chama todo mundo para estar aqui ao vivo conosco. Vamos chegar a mais de 100 compartilhamentos, porque a gente precisa compartilhar com o máximo de pessoas. Infelizmente, um policial acabou de falecer, marido de uma juíza, a gente vai compartilhar aqui. Tem prisão aí também, que acabou de sair, e também que o Jair Messias Bolsonaro foi inocentado, tanto pela PGR, que a gente sabe sobre a questão aí do cartão de vacina, né, pelo Paulo Gonetti, e também na data de hoje, pelo Ministério Público Federal, do caso da baleia, e também a gente está acompanhando aí de perto a questão, pessoal, do julgamento. Então, neste exato momento, estamos com 88, vai dando like, vai compartilhando, vai subindo. Doutora, por que você fala sobre o like, sobre o compartilhamento? Para que o YouTube entenda que o nosso canal da direita é relevante, para que o YouTube entenda que você que está aí do outro lado da telinha está gostando do nosso conteúdo. Lembrando também que este aqui vai ser um dos maiores canais de política do nosso Brasil, para a gente conseguir eleger os nossos deputados, senadores e o nosso presidente, para que o nosso Brasil possa se transformar com liberdade e principalmente com direito garantido. Então eu peço a ajuda de vocês, um adentro agora, senta o dedo aí, pessoal, vai compartilhando, vai dando like e vai se inscrevendo. Pessoal, a gente vai por partes, muitas notícias que estão chegando agora. Infelizmente, o caso da nossa deputada Zambelli, pessoal, não teve nada do que se comemorar na data de hoje. Doutora, como assim? O Supremo Tribunal Federal, o STF, formou a maioria para condenar a nossa deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Um abraço, um beijo para os paulistas no julgamento que pode levar à perda de seu mandato. O ministro Dias Toffoli antecipou seu voto pela condenação, mesmo após o pedido de vista do ministro Nunes Marques, o que consolidou a maioria na data de hoje no plenário. Além dele, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, a Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin também votaram pela condenação. Em seu parecer, o Gilmar Mendes sugeriu uma pena de 5 anos e 3 meses, em regime semiaberto, além da cassação do seu mandato, após o trânsito em julgado da decisão, posição que foi acompanhada pelos demais ministros que já haviam votado. Ainda restam os votos do Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, o Luiz Fux e o André Mendonça, além também do Nunes Marques, que pediu mais tempo para analisar o caso de uma maneira equilibrada para conseguir votar. O processo tem origem no episódio ocorrido, que vocês sabem, 29 de outubro de 2022, na véspera do segundo turno da eleição presidencial. Na ocasião, a Zambelli foi flagrada, armada, atravessando uma faixa de pedestre enquanto perseguia o jornalista Luan Araújo após ser atacada. Recentemente, Zambelli veio a público e disse que se sente abandonada por Jair Messias Bolsonaro. Não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade dele no momento que precisaram. Pessoal, quem concorda com ela, coloca aí nos comentários, a gente vai compartilhar esse depoimento na íntegra. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o policial, pessoal, que foi assassinado. Peraí. Estamos com 221. Senta o dedo aí, pessoal. Senta o dedo. Jorge Rodrigues de Mello falando de Cuiabá. Roberto, pelo amor de Deus, Roberto, não fala isso não, senão você vai ser lixado aqui do nosso canal. O Jorge Rodrigues de Mello falou que deu like 469. Vai dando like. A Adélia chegando agora. Copia e cola nos grupos, nos status. Chama a galera, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui ao vivo com vocês sobre essa situação. Abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. Esperava apoio, né? Durante tanto tempo, desde 2013. Eu fui eleita em 2018, mas desde 2013 eu apoio o Bolsonaro, né? Antes, como ativista, nas causas dele, ajudei na eleição de 2018, durante todo o governo. Eu acho que eu fui uma das pessoas de mais linha de frente dentro do Congresso para poder defender
governo, o presidente, enfim. E eu esperava que ter algum tipo de retribuição em relação a isso, né? Ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil. Mas eu acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que precisaram, né? A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. E aí, pessoal, o que vocês acham desse depoimento aí da Carla Zambelli? Coloca aí nos comentários que eu quero saber neste exato momento. Pessoal, estamos com 209. Vai dando like, vai compartilhando. Lucivaldo Romano sempre chegando aí, sentando o dedo. Vamos chegar, pessoal, 250 ao vivo agora, neste exato momento. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal, estou muito triste. Quero dizer para vocês que estou muito triste com a morte desse policial que acabou de sair. Eu vou compartilhar, a gente presta solidariedade à esposa e a toda a família. Policial da tropa de elite, marido de juíza criminal, é assassinado no Rio de Janeiro. Pessoal, aguenta aí que o STF agora, peraí, toma nova decisão do caso do Jair Messias Bolsonaro. Deixa eu só compartilhar aqui. Um policial civil foi morto na zona oeste do Rio de Janeiro, João Pedro Marchini, de 38 anos. Estava em um carro e passava por Barra de Guaratiba, quando foi baleado por criminosos armados com pistolas e fuzis. Marquinhos era marido da juíza criminal Tula Mello. Eles estavam em carros separados e seguiam pela estrada de Guaratiba. Na altura do túnel da Grota Fundo, os criminosos com fuzis atacaram as vítimas. Entre as hipóteses da polícia está a de que Marquinhos teria reagido aos tiros efetuados por ladrões que tentaram roubar o carro de Tula. Outra alternativa possível é que o casal acabou cruzando um comboio de bandidos. Os criminosos teriam fugido em direção à comunidade César Maia, que há mais de um ano é controlada pelo Comando Vermelho. Marquinhos atuava na Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, tropa de elite da instituição. Infelizmente, acabou falecendo. A gente presta solidariedade a toda a família. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo, senta o dedo aí, senta o dedo, compartilha nos grupos e nos estados. Urgente, o Supremo Tribunal Federal toma nova decisão contra Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, vocês já estão sabendo também que o ex-técnico da seleção brasileira foi preso. E a treta é mais séria do que vocês imaginam na data de hoje sobre essa questão. É mais séria do que vocês imaginam. Vamos que vamos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu em sessão virtual manter a multa de 40 mil aplicada ao Jair Messias Bolsonaro por prática de propaganda eleitoral irregular durante as eleições de 2022. A penalidade, originalmente determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, diz respeito ao uso de recursos para impulsionar conteúdos com críticas direcionadas a Luiz Inácio Lula da Silva, adversário aí na disputa presidencial. A maioria dos ministros já haviam se manifestado contrário ao recurso da defesa, consolidando o entendimento do TSE. Votaram para manter a condenação dos ministros Flávio Dino, relator do caso, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes. O ministro Cristiano Zanin, que inicialmente acompanhava o relator, declarou-se impedido e não participou da votação na data de hoje. Os advogados de Bolsonaro alegaram que a penalidade fere os princípios da liberdade de expressão e de informação. No entanto, esse argumento foi rejeitado. Segundo Flávio Dino, a decisão da Corte Eleitoral está embasada na legislação vigente e o STF não tem competência para reavaliar elementos probatórios já analisados nas instâncias inferiores. O caso analisado refere-se à vinculação de inserções publicitárias contratadas pela campanha de Bolsonaro que, em vez de promover sua candidatura, buscavam redirecionar o eleitorado a conteúdos de crítica ao petista. De acordo com o relator, essa conduta configura desvio da finalidade da propaganda eleitoral e infringe as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Apesar de o ministro Luiz Fux ainda poder apresentar seu voto até o dia 4 de abril agora, ou solicitar mais tempo para análise, pedidos de vista, a maioria formada assegura a validade da condenação imposta ao Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, a mais nova pesquisa para 2026 apresenta 6 cenários de situação aterrorizante para a esquerda. Mulher joga no lixo um pendrive do marido com 22,5
milhões em Bitcoin, meu Deus. Ou esse marido pediu separação, ou essa mulher foi morta, pessoal. Pelo amor de Deus, jogar no lixo um pendrive com 22,5 milhões em Bitcoin é muita coisa. Pessoal, pesquisa para o Senado em Brasília aponta disparada fenomenal de Michele Bolsonaro. Ela quer vir como senadora. Mais uma presidenciável da direita inelegível acende alerta global. O medo, ninguém mais quer correr o risco de se tornar um perseguido político. Novo escândalo de Lula. Cidades têm mais bolsista do pé de medo que estudante. O duplo padrão, liberdade para o assassino do Batiste e prisão para a cabeleireira Débora. Dossiê é lançado e Globo entra em desespero com revelação de escândalo, crimes, casos de assédio e relações políticas. Pessoal, lembrando também que o Elon Musk, eu vou compartilhar aqui a questão de um pendrive que o Elon Musk tem aí de e-mails das eleições presidenciais no Brasil e as ordens do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou compartilhar na íntegra agora, como vocês falam, doutora, mostra a cobra a morta e o pau dessa cobra. Antes disso, deixa eu colocar aqui, peraí, pessoal, vou colocar o Pavinato, que ele chegou agora pedindo, vai dando lá. Peraí. Eu fico me imaginando, se um dia acontece alguma coisa muito louca, eu me torno ministro e tenho que julgar o Alexandre de Moraes. Eu me declaro suspeito, porque para mim, o Alexandre de Moraes é o demônio. Se existe uma encarnação de Satanás, é o Alexandre de Moraes, que tem que ser tratado como o demônio que é. Então, se um dia eu fosse ministro e tivesse que julgá-lo, eu falei, não, eu sou suspeito, porque eu acho que ele é a encarnação do mal, ele é demoníaco, se não for o próprio demônio. Ele é a coisa mais nefasta que existe no Brasil. E por que falo isso com tranquilidade? Porque o Flávio Dino falou isso do Bolsonaro, então é ok falar isso de outra pessoa. Agora, se o Flávio Dino acha isso mesmo do Bolsonaro, eu não sei. Mas eu asseguro a vocês, eu acho isso e mais um pouco do Alexandre. Só não digo esse mais um pouco porque palavras me faltam. Pessoal, olha só. Solicitações da Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados Americanos no Capitólio. Pessoal, preste bastante atenção. Estamos com 224. Cada um eu peço que está aqui, as 224 pessoas, senta o dedo, compartilha aí nos grupos dos status, no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube de vocês. O Elon Musk vai descrever algumas situações. A gente precisa o máximo de compartilhamento neste exato momento. Lembrando que o Elon Musk quer vender o X aí, e em diálogo aqui com o nosso canal, ele falou que tem mais a ver com uma questão política e também uma questão de estratégia aí, no sentido do mercado financeiro. Vamos ver aí o que o Elon Musk está trazendo para o nosso Brasil. Em Washington, e enviou para o Congresso todas as correspondências trocadas com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os parlamentares americanos querem conhecer na íntegra tudo relacionado ao que foi denunciado como chantagem do judiciário brasileiro para o descumprimento de leis estabelecidas na Constituição do Brasil. Os advogados do UX no Brasil já enviaram para o ministro Alexandre de Moraes a informação de que forneceram ao Congresso dos Estados Unidos todas as informações pedidas. Ou seja, o ministro já sabe que a questão agora saiu do controle do judiciário brasileiro e que o resultado é inteiramente imprevisível. Ninguém pode imaginar o que vem por aí. Elon Musk voltou a falar nessa segunda-feira sobre o caso que ele está encarando de frente. Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes exige que a plataforma X viole a legislação brasileira. Mas como? Se ele, o ministro, é quem deveria zelar pelo cumprimento da Constituição? Será mesmo verdade isso? Elon Musk disse, aspas, as leis dos Estados Unidos impedem o X de participar de
corrupção, que é o que Alexandre de Moraes está exigindo que façamos. Fecha aspas. Desrespeito à Constituição. Corrupção. Uou, 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 uou. A cada dia a coisa fica ainda mais séria. E se o que foi para o Congresso americano é uma prova cabal do descumprimento da Constituição brasileira, como vamos ficar? Como o judiciário vai ficar? Com que cara os ministros vão olhar para a nação, porque eles se calaram diante de tudo isso que estava acontecendo? E se for tudo mesmo verdade, então eles prevaricaram. Como? Isso, claro, em se tratando de verdade. Se não for verdade, aí se vê depois como fica. Exatamente como falaram naquela época da pandemia de Covid-19. A economia a gente vê como fica depois. Mas em se tratando de fatos verídicos, a coisa complica, e muito, para o ministro e para a Suprema Corte como um todo. Pessoal, Professor Guilherme Soares, o que pode acontecer com o... Pessoal, estamos com 229. Eu peço a todos vocês para se inscrever. O YouTube está mandando a notificação que muitos de vocês ainda não estão inscritos. Se tiver aí do lado da minha foto a opção inscreva-se, significa que você ainda não está inscrito, tá? E precisa da inscrição, que a maioria de vocês aí eu fiz parceria com a Amazon, com a Drogaria Pacheco, com a São Paulo. Todos vocês que estão inscritos estão compartilhando com os descontos os melhores possíveis. Pessoal, eu estava no aniversário do meu primo no sábado e uma senhora estava ali e aí o medicamento dela de 300 e pouco a gente encontrou na Pacheco com os meus descontos por R$120. Isso é admirável. Então, todos vocês que estão inscritos aqui, eu fiz parceria com as melhores farmácias e também com a Amazon, que a gente acha tudo que quiser na Amazon, pessoal, tudo, literalmente tudo. Então, eu peço que vocês se inscrevam, vai dando like, vai compartilhando. Daqui a pouquinho a gente vai passar alguns detalhes que acabou de chegar. A gente está acompanhando aqui que o Jair Messias Bolsonaro vai ter que pagar essa multa aí de 45 mil, né? O ministro Alexandre de Moraes continua aplicando multas exorbitantes. E agora a gente está acompanhando aqui do Elon Musk. Vamos que vamos, pessoal. Vai dando like, vai compartilhando. O governo brasileiro, em se tratando de verdade, tudo o que o senhor Elon Musk anda dizendo. Bom, Paulo, se tudo que o Elon Musk estiver dizendo for completamente verdade, a gente está diante de uma das maiores crises democráticas do Brasil na sua história. Né? Você tem uma situação ali que ele coloca de uma possível interferência dentro do período eleitoral, uma interferência do Poder Judiciário, e você tem ali uma situação já que ele tenta demonstrar e ele tenta colocar como uma interferência nítida e clara do ministro Alexandre de Moraes. Né? E se caso essas denúncias dele de fato são verdadeiras, a gente tem ali uma situação, um golpe extremamente forte para cima da esquerda brasileira e que acabaria apresentando talvez um maior golpe como no mundo em questões políticas, né? E você acaba tendo um golpe político sendo realizado sem derramamento de sangue, um golpe político sendo feito sem invasões de casas ou algum tipo de contratos, né, uma utilização ali de uma manifestação por parte do judiciário. É algo que a gente precisa ainda esperar e ver para se de fato essas denúncias do senhor Elon Musk se comprovam, porque é algo que é extremamente perigoso e extremamente grave que está sendo acusado. Olha, o que ele tem que fazer? Ele tem que mostrar os e-mails assinados ali pelo ministro Alexandre. Se ele fizer isso, aí realmente a coisa vai ficar bem complicada, porque o ministro Alexandre de Moraes era também o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no período das eleições. Se ficar comprovado isso, meu amigo, aí vai ser uma bagunça tremenda. Não há nem como a esquerda dizer que houve um golpe, que nem o presidente Lula gosta de dizer na época do Temer, quando a presidente Dilma deixou o poder. Como é que você vê isso também?
Eu vejo que você tem um judiciário que estava bastante alinhado também nesse período, né, Paulo? Você tem a fala do ministro Barroso em um evento da UNE, quando ele fala em julho do ano passado, que ele coloca: nós derrotamos o bolsonarismo. E isso acaba sendo um reflexo de como era o pensamento e a manifestação de grande parte do judiciário, né? Isso faz com que você acabe tendo essa possibilidade de interferência, essa possibilidade de manifestação ali envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, que, como você bem lembrou, era o presidente do TSE no período das eleições. Entra dentro daquela situação, né, de onde há uma fumaça, há fogo. Então acaba se criando ali uma certa incredulidade sobre essas manifestações, sobre essa situação envolvendo uma isenção, talvez, do ministro Alexandre de Moraes, e faz com que, de fato, precise ser extremamente investigadas e avaliadas as denúncias feitas pelo Elon Musk. E no campo internacional da geopolítica, que você conhece também muito bem, com vários países de centro-direita condenando as declarações do presidente Lula sobre tudo, você acredita que ele será isolado mais ainda? Acredito que sim, Paulo. Acredito que nesse caso você está tendo mais uma vez um movimento. Pessoal, deixa eu parar a tela aqui e vou voltar com vocês. Estamos com 157. PL diz que já conta com 309 votos para aprovar a anistia aos presos do 8 de janeiro. Neste exato momento, acabou de sair aqui. Jornalista vai para cima de Luiz Inácio Lula da Silva e diz que ele só pensa na prisão de Bolsonaro. Como é que vai cuidar do nosso país se o governo só pensa na prisão do Jair Messias Bolsonaro? Apesar de pressão sobre o partido, o vice-líder do PSD assina urgência para a PL da anistia na data de hoje. MPF arquiva inquérito contra Bolsonaro por importunação da baleia aí. MPF determina arquivamento de inquérito que investigava se Bolsonaro importunava a tal da baleia neste exato momento. Pessoal, é só notícia bomba na data de hoje. Vou colocar aqui, pessoal, o Jair Messias Bolsonaro, algo que ele trouxe que eu achei de suma importância na data de hoje. Eu peço a ajuda de vocês, copie e cola essa grande live nos grupos, nos status do WhatsApp e chama a galera para estar aqui ao vivo conosco. Deixa eu colocar aqui, apresentar a tela para vocês, compartilhamento de tela. Olha só, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Solicito que Suas Excelências, senhor ministro Ricardo Lewandowski e ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Solicito que Suas Excelências... Pessoal, missão dada. Aliás, explique. O que seria essa missão dada, missão cumprida na data de hoje? Insane, aqui, ó, a ex-presidente, a presidente, né, que acaba de se tornar inelegível também na data de hoje, pessoal. Infelizmente, Débora não é um caso isolado. Existem muitas outras Déboras, muitas outras mães afastadas arbitrariamente de seus filhos, muitas jovens, né? O Jair Messias Bolsonaro traz hoje. É o caso de Eliane Amorim de Jesus, manicure, missionária da Assembleia de Deus e estudante de psicologia, presa por acompanhar os acampamentos como pesquisadora. Todas as imagens mostram Eliane com papel e caneta na mão. Seu celular, apreendido pela Polícia Federal, comprova que ela realizava uma pesquisa sobre os acampamentos pela ótica da psicologia. Mesmo assim, Eliane está presa preventivamente há 2 anos no presídio de Pedrinhas, sem visitas, longe da família e com a vida suspensa.
Uma jovem trabalhadora, estudiosa, sem antecedentes e claramente inocente, está sendo tratada como inimiga do Estado. É o mais grave, isso não é exceção. Há dezenas, talvez centenas de casos parecidos, muitos dos quais sequer vieram à tona ainda, já que pessoas foram presas nessas operações por todo o Brasil. Por isso, não podemos recuar. Temos que seguir exigindo liberdade e anistia para todos os presos políticos do 8 de janeiro. No próximo domingo, 6 de abril, todos na Avenida Paulista. Essa aqui é a jovem aí que está presa pelo comando, né, do ministro Alexandre de Moraes. Sem nenhuma novidade, nessa semana a imprensa falou muito sobre o julgamento que Jair Bolsonaro está enfrentando no Supremo Tribunal Federal, o STF. Na tribuna da Câmara, no dia seguinte, a decisão unânime de tornar ele réu por liderar uma suposta tentativa de golpe de Estado, perguntei, julgamento qual? Trata-se de justiçamento. O que o STF está fazendo fora do rito constitucional, como uma delação premiada de um assessor aí do presidente obtida sob clara coação, é nada mais do que um justiçamento. É a vingança escancarada das supostas vítimas contra o que se identifica como seu suposto algoz. Nada mais distante do que estabelece a Constituição, especialmente contra o acusado que não tem foro por prerrogativa de função. E aí é todo um texto. Julgamento qual trata-se de justiçamento na data de hoje. Pessoal, aí, segundo a USP e a Rede Globo, manifestação do PT ontem contra a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro tinha 5 milhões de Ai, gente, não aguento. Peraí. Pessoal, não aguento não. A manifestação ontem não tinha mais nem menos do que 27 pessoas ao vivo. Aliás, 100 pessoas ao vivo. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo neste exato momento. Gente, a gente está acompanhando aqui todas as notícias sobre os casos, né, da direita no nosso Brasil. A presidente que foi inelegível na data de hoje, a condenação de Marine Le Pen, que a torna inelegível com efeito imediato, é mais do que um caso jurídico, é um alerta global. A líder soberanista que quase venceu Macron, com mais de 13 milhões de votos no segundo turno, era a favorita para 2027, mas agora está fora da disputa. Não por falta de votos, mas porque o tribunal decidiu condená-la sem trânsito em julgado. A acusação centrada na fraude de 2,9 milhões de euros com uso de contratos fictícios para assistentes parlamentares que, na prática, atuavam para o partido e não para os deputados do Parlamento Europeu. É uma prática comum entre diversas legendas, mas que, curiosamente, só parece ser crime hediondo para aqueles que ameaçam estados que Marine Le Pen foi considerada culpada pelo desvio de 479 mil euros. Aliás, 474 mil euros, envolvendo inclusive seus guardas-costas como suposto assistente parlamentar com um salário elevado. Jair Bolsonaro também foi declarado inelegível, acusado de abuso de poder político por criticar o sistema eleitoral em reunião com embaixadores. A decisão, baseada em interpretação subjetiva de ataque à democracia, tirou das urnas o principal nome da direita no Brasil. Agora, Le Pen enfrenta destino semelhante, condenado por desvio de fundos públicos, foi banida da eleição presidencial com a rapidez e severidade que espantam. Mesmo sem trânsito em julgado na sentença, segundo o tribunal, a punição tem função punitiva e necessária. Como resumiu aí, a democracia francesa foi executada. Pessoal, é só Deus para ter misericórdia também dos outros países aí que eles estão tentando de tudo acabar com a direita aí, tanto no nosso Brasil quanto fora do Brasil, tá, pessoal? Em todos os sentidos, não é só no nosso país, em outros países aí, eles estão tentando, de qualquer custo, pessoal, banir aí a direita, principalmente do Brasil, né? Os nossos deputados, os nossos senadores, todos respondendo o processo do Supremo Tribunal Federal, todos, sem exceção, pessoal, todos os deputados
recebendo o processo aí do Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha que o nosso país está passando neste exato momento. Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu peço que vocês analise bastante essa informação aqui. Deixa eu colocar aqui, a dona Verônica chegando agora. Like, compartilha e inscreva-se, pessoal, agora neste exato momento. Vou colocar aqui. Eu espero vocês lá agora, pessoal. O like, compartilha, inscreva-se. A gente vai entrar agora às 5h01 e à noite a gente volta no mesmo horário, tá bom? Aguardo a colaboração de todos vocês. O Antônio estava sumido, seu Antônio. A todo mundo, Lucivaldo, sapato de 10.550. É verdade. Esse aí foi o sapato do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas a gente está junto para o que der e vier. A gente tem que comemorar as pequenas vitórias aí do julgamento e a gente está de olho. O Supremo Tribunal Federal, nada vai passar despercebido aos nossos olhos. Vamos para lá, pessoal. Beijo, aguardo vocês lá no outro canal. Vai se inscrevendo e senta o dedo.